Passat, para mim, ele tem uma conexão muito importante para mim no primeiro momento, que é a questão de amizade. Porque esse carro ele apareceu na minha vida justamente porque um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, ele estava mudando de país e aí ele tinha um apego por esse carro aqui, um amor por esse carro muito grande e falou assim: cara, fica com esse carro porque eu não quero que outra pessoa cuide desse carro, tenho medo que alguém não saiba cuidar do carro como ele tem que ser cuidado. E na época eu não estava nem podendo pegar esse carro. E aí acabei pegando o carro, meio que assim no susto. Mas vou falar para você que foi uma das coisas mais legais que me aconteceu. Porque esse carro aqui, que eu peguei no susto, que eu não imaginava que ele ia fazer parte da minha garagem, esse carro ele acabou me permitindo muita coisa. Me permitiu conhecer um monte de gente nova, e a gente volta para aquela questão da amizade, mas também me trouxe um prazer que estava ali guardado, né? Assim, a gente vai ficando velho, estou com 42 anos, e a gente vai ficando velho e a gente vai começando a ficar meio racional demais para as coisas da vida. Mas esse carro aqui, ele trouxe de volta para mim um pouco daquele espírito meio Rodrigo de 18 anos, né? Que tinha acabado de tirar a carta e que estava ali, né, com seu primeiro carro, super empolgado de, enfim, saindo à noite, vendo um mundo novo. E esse carro, de certa forma, ele é um pouco disso. Ele é aquele postinho que tinha de quinta-feira. Ele é o rolê com os amigos, na época ainda que você não tinha nem celular para ficar mandando mensagem um para o outro. E esse carro aqui, ele acabou sendo um pouco desse conceito, né? Ele virou esse... Ele, para mim, representa muito isso. Ele é aquele carro que, no final das contas, ele me traz de volta aquele Rodrigo de 18 anos, consequente um pouco também, até porque não, mas o cara que tinha uma porrada de sonho ali, né, e que lá atrás ele sonhava em um dia ser jornalista automotivo e trabalhar nessa área, e que realizou esses sonhos, consegui ser jornalista automotivo, consegui realizar meus sonhos. E hoje trabalho com automóveis, trabalho com o que eu amo, trabalho nessa área. E esse carro aqui, ele veio de uma forma incidental, talvez, para lembrar de mim quem que é esse Rodrigo, né? Esse cara que estava lá atrás, até um pouco adormecido, né? Assim, porque a gente passa tanta coisa na vida, 42 anos, a gente passa bastante coisa na vida. Bom, chegar até aqui não foi nem um pouco fácil. O pessoal pensa que projeto de carro é uma coisa que você vai lá, monta uma lista de peças, define ali qual que é a roda, qual que é o pneu, qual que é a turbina que você vai usar. Claro, se você compra um carro zero e você está ali com o seu cheat code de dinheiro infinito, você pode fazer a sua lista, você pode mandar ali fazer tudo certinho. Mas no dia a dia, na realidade, principalmente quando você compra um carro usado, não existe isso de projeto, as coisas vão acontecendo conforme você vai aprendendo até sobre o carro, né? Até porque quando você pega um carro que nem esse aqui, é um carro 99, é um carro que já teve vários donos, já teve várias histórias, é um carro que já foi preparado antes, né? Então ele foi preparado pelo ex-dono, aí o ex-dono fez outras melhorias no carro e o carro chegou na minha mão e ele era praticamente uma incógnita, né? Então assim, eu não sabia exatamente o que eu ia esperar. Eu sabia de algumas coisas, a gente tem alguns sinais,
Mas eu não tinha a menor ideia do que eu ia esperar, assim, de verdade, né? Tudo que eu tive que fazer no longo desse período. Começando quando eu peguei o carro, o motor dele estava bom, o carro andava bem, o carro funcionava bem, fumava um pouquinho em alguma situação, mas assim, não dava nenhum sintoma que estava alguma coisa errada. Só que quando eu fui fazer a primeira troca de óleo, a pressão de óleo despencou. E aí, obviamente, fui consultar o antigo proprietário, descobri o que tinha acontecido. E ele falou, olha, o mecânico falou para mim que podia usar tal óleo, que era a melhor solução e tudo mais, e eu fui dessa forma. E a ideia que era usar um óleo bem mais grosso para poder justamente fazer a pressão de óleo subir de uma forma artificial. Quando eu botei o óleo certo, o carro despencou a pressão de óleo. E aí começou uma série de coisas, né? E aí eu tive que desmontar motor para poder descobrir o que tinha acontecido. Do motor sobrou só o bloco, eu tive que comprar praticamente todas as peças internas do motor novas. E aí também é um outro processo de aprendizado, porque por mais que hoje você tenha muita informação na internet, por mais que você tenha hoje os preparadores e tudo mais, quando você pega um carro que você não conhece, um carro que você não tem às vezes toda aquela vivência que o pessoal que está em fórum, está em grupo, está acompanhando ali muito pesado, esse carro, por exemplo, você fala 1.8 20 válvulas. 1.8 20 válvulas é um motor que é do Golf, é o motor do Audi, é o motor do A3, é o motor do Passat. Não. Cada um desses carros tem um motor diferente, tem um part number diferente, tem uma peça diferente e isso me fez comprar algumas peças que não eram peças desse carro. E aí você tem outras coisas também, né? O meu projeto inicial desse carro, se é que tinha um projeto, acho que nem tinha um projeto, era fazer o carro rodar e funcionar direito. Eu não estava pensando em aumentar a potência, eu não estava pensando em tornar o que ele virou hoje. Só que quando eu comprei os pistões, eu falei, poxa, mas eu vou montar na biela original? Aí vai para a biela forjada. E isso aí foi para várias coisas, né? No motor também foi toda essa questão. Num primeiro momento era só fazer um motor funcionar. Virou um projeto com bicos maiores, com injeção programável, com uma série de modificações, com muito mais potência que eu estava pensando. Projeto, ele parece muito legal quando você vê as pessoas falando de projeto, é muito legal. Eu fiz um projeto no meu carro. Cara, é muito legal se você tá com a grana sobrando para poder fazer aquilo, ou se você mesmo vai fazer muita coisa, porque se você não tem esse recurso na mão, você tem que também ter um cuidado para você não se frustrar, porque é muito fácil se frustrar quando você está fazendo um negócio desse, porque hoje é tudo muito superlativo. As pessoas querem... você vai falar hoje num carro turbinado é 400, é 500, é 600 cavalos, com muita facilidade. Então, quando você olha e você vê um projeto que você fala, poxa, eu cheguei a 350, 370, aí você para por um momento e fala, pô, isso aqui é muito, é pouco? Cara, é muita potência, é muita coisa que você tem que fazer para chegar nisso aqui. No mundo real, é muita coisa para fazer isso. E às vezes as pessoas ficam vendo essa coisa de meio imediata, né? O cara, um dia ele posta o vídeo de um carro que estava desmontado, no outro dia o carro já está pintado, no outro dia o carro já está montado com som, no outro dia o carro está dando 300 por hora na pista, e você fala, poxa, o meu não foi assim, o meu foi 4 anos para chegar no que está hoje e que ainda não está perfeito, ainda tem muita coisa aqui para fazer. Isso aqui acho que, eu não falo nem que é um projeto, isso aqui é uma continuidade, porque na hora que você termina de fazer uma coisa, outra coisa que estava lá atrás, ela começa a quebrar, né? Assim, você tem peças que quebram e que não é você chegar na concessionária e falar, pô, vou comprar então essa peça. Não existe mais a peça, aí você tem que procurar. Mas é aquele carro que eu pego de final de semana para desligar um pouco, sabe? Para poder desligar um pouco de tanta coisa que passa na nossa vida, que a gente tem. E isso aqui é uma boa terapia. Se eu ficar tão preocupado com tanto detalhezinho, porque tem um detalhezinho que eu preciso arrumar, porque uma peça aqui não está do jeito que eu quero, eu vou perder justamente eu vou colocar na coisa que justamente me tira o estresse, um estresse que eu não preciso ter. A gente tem que olhar para esses problemas, para essas coisas que tem no carro e falar, tá bom, hoje tá bom, o carro tá legal, tá funcionando, anda bem pra caramba, é legal pra caramba, é divertido de dirigir. Então, claro, podia estar melhor isso, melhor aquilo,
Mas para hoje, tá muito bom. EA 827 na longitudinal. Pois é, esse motorzinho aí que é um motor que é bem utilizado na linha Volkswagen, né? Um motor que tem aí uma história longa aí na família Volkswagen, família Audi. Sim. E eu vou falar para você que eu acho que é um dos motores aí mais preparados aí que eu conheço em termos de receita, de ideia de receita, de cilindradas diferentes. Eu falo para você que eu confesso que esse motor, a primeira vez que eu tive contato com ele foi na época que eu ainda era jornalista automotivo, né? Que eu ainda estava do outro lado do balcão e que eu andei num Golf GTI amarelo, daquele que era o 4,5, né? E eu fiquei impressionado com o carro. E ele era, até na época era automático ainda, não era nem um manual. Eu peguei um automático e o carro era bom. Eu falei, nossa, o motor é muito esperto e tal. E aí, enfim, agora eu tô com um desse aqui também. Só que aqui tem um pouquinho mais de potência, né? Mas o legal é que é a receita mundo real, né, Rodrigo? É mundo real. Não é por componentes exóticos da NASA, não, mas toda a história do carro, na verdade, o motor representa bem o que é a ideia. Exato. Do carro, a ideia foi montar um arroz com feijão bem feito. Tá? Assim, eu não tive nenhum brilhantismo de grandes projetos, até porque a pessoa que vamos começar pelo básico, né? Esse carro, ele tinha um motor todo original, e o motor estava com problema de pressão de óleo, então o ADG, o Alexandre da High Torque, ele desmontou o motor inteiro para mim, para poder ver o que ia acontecendo. Até então era um diagnóstico e manutenção, né? E aí quando a gente chegou ao diagnóstico, que enfim, só sobrou o bloco, né? Porque o carro tinha folga. O diagnóstico morreu, só esqueceram de enterrar. O diagnóstico era tá muito ruim. Assim, tava tudo muito ruim. Até porque tinha sido um motor que já tinha sido mexido. Sim, já tinha várias pessoas. Tinha, assim, você já tinha tido várias mãos dentro daquele motor e não necessariamente sendo usadas da forma correta. Sim. Então você tinha muita cola, você tinha muita... Tanto que a bomba de óleo dele travou por causa de cola. Nossa. Né? Então, assim, você teve uma série de coisas. E aí, enfim, a gente pegou esse motor, desceu o motor. E aí, quando a gente foi montar ele de volta, num primeiro momento eu não ia montar forjado, eu ia montar original, né? Com um pouquinho mais de pimenta como ele já estava, porque ele já tinha essa turbina, já tinha esse coletor. E aí a gente falou, bom, vamos ver as peças. Só que não existe peças com a mesma qualidade do pistão original se não for forjado. Para você montar nesse carro um pistão um pouco maior, tem que ser forjado. Então eu acabei indo aí para o pistão forjado, só que eu falei, bom, já que eu vou montar pistão forjado, vamos também fazer uma coisinha a mais, né? Vamos então começar. E aí foi aquela coisa que foi indo, né? E aí eu passei para os pistões de 83, pistões da FP, né? Eis o 1009, então. Eis o 1009, chegamos ao 1009. E aí o pistão de 83 milímetros da FP, pistão que é aquele que já tem inclusive o recorte, né, para a quinta válvula, né? Porque esse carro é 20 válvulas, então se você não tem o pistão correto, a válvula vai bater no pistão, né? Então, o pessoal faz às vezes o corte na cava e tudo mais, mas até eu conversei na época com o Martim, lá da FP, e ele falou, olha, Rodrigo, é melhor pegar o pistão pronto. Isso aí, inclusive já tem o recorte da Project Cooler no bloco, já é o pistão, assim, você vai colocar e você não vai ter dor de cabeça, né? Então, eu coloquei os pistões da FP com os anéis da Hastings, né, que foi também ali a sugestão deles. E eu falei, bom, não vou colocar só pistão. Fui também para as bielas forjadas. Aí as bielas, eu optei pelas bielas da SCAT, as 144 famosas, né? Sim. Nada as H, que é uma mais assim tradicional deles. Sim, ali. Americana. Né? Parafusos ARP, uma receitinha sem muito segredo. Virabrequim, tive que colocar um novo, porque o virabrequim, ele tinha tido... O que acontece? Esse carro tem um problema comum, que a chaveta da polia, ela quebra. E às vezes ela quebra ou a chaveta, ou às vezes ela quebra a ponta do virabrequim. No meu caso, quebrou os dois. E aí o pessoal soldou as duas peças para não trocar. Então eu perdi um virabrequim e perdi a polia. Tive que comprar as duas peças novas. Mesma coisa também para o comando auxiliar, que é o comando que faz o que toca a bomba de óleo. Também tinham feito a mesma coisa, então tive que comprar também polia.
No caso da polia do virabrequim, eu já optei por uma polia forjada, que é uma solução que o pessoal costuma usar bastante também aqui. Obviamente troquei todos os periféricos, né? Então bomba d'água, bomba de óleo, enfim. Tomar banho sem trocar cueca não dá, né? Tem que trocar tudo, obviamente todas as juntas aí, tudo de ótima qualidade, né? Assim, junta tudo da Ring, não fiz o Ring no bloco porque não via necessidade para isso. A própria junta já suporta muito bem. Aliás, de compressão, quanto você está rodando aí? Então, taxa de compressão, confesso para você que eu não tenho esse cálculo. Porque o que acontece aqui foi, o projeto, como eu falei, o ADG fez a montagem do carro, o ADG não é preparador. Sim. Né? Então, assim, isso é um ponto que é importante, mas, por outro lado, também foi muito bom. Ele foi super criterioso na montagem, seguindo... By the book, né? Seguindo by the book a montagem, inclusive seguindo a recomendação da FP para a montagem dos pistões. Que era você usar 0,11 de folga do pistão, e ele falou para mim, Rodrigo, isso aqui vai ficar batendo, não vai dar certo. Só que na hora que ele montou, ele falou, não bateu. Porque são escolas, né, diferentes, propostas diferentes. E assim, claro que num primeiro momento você fala, poxa, mas a pessoa que nunca trabalhou com preparação vai fazer uma montagem de um carro preparado. Só que eu falo para você que já rodei com esse carro mais de 10 mil quilômetros, o carro está perfeito de andar. O motor é silencioso para um motor forjado. Sim. Isso é uma coisa que é para mim impressionante. O carro funciona liso, nunca deu nenhum problema. Aí, que bacana. Quando a gente vai para parte de fora, então a gente tem essa turbina. Essa turbina ela é uma Biagio, só que ela é uma Biagio com miolo de Garrett. Isso aí, o antigo dono que me passou a receita, assim, eu confesso para você que eu nunca desmontei essa turbina. Quando ele me vendeu o carro, ele tinha revisado essa turbina. E aí nessa revisão ele disse que ele trocou o miolo por uma de Garrett para ganhar mais de pegada, mas ela é uma 5048, né? Então ela é uma turbina de certa forma grande, a pegada dela ele pega em torno de 3.000. Ele começa a acender ali em 2.8, 3. Tá bom, vai pronto. Mas assim, 20 válvulas também não ia esperar melhorou muito do que era antes. Sim. Quando eu peguei o carro antes, era uma turbina que só acendia a 4,5. Nossa. Então assim... E ele original, ele corta quanto? 6,5? 7. Até que vira bem. Hoje ele está cortando em 7, né? Mas dava para cortar em 7,5. Esse motor é um motor que gira bem, né? Legal. É um motor que gira bem, ele de 5 a 7 ele é completamente aceso. Ele funciona rápido. E a alimentação que eu estou usando aqui, eu estou usando o bico de 80 libras da Deca, os Deca Long, aqueles os azuis. Bomba Walbro 255 e na parte de injeção e ignição estou usando uma MS2, uma Mag Squirt. Legal. Então, num primeiro momento também não estava nos planos, a ideia era manter na injeção original, mas como mudou muita coisa, né? Você mudou cilindrada, a injeção original... a chance dela se perder... O problema é que assim, se fosse o módulo do 180, o módulo do 180 ele é, dentro desse universo dos 1.8 20 válvulas, ele é um módulo que é o módulo do A3, ele ainda tem mais capacidade para você poder fazer mudanças. Eles falam quase que é um módulo que você consegue... Open source, dá para fuçar bem mesmo. Ele é quase uma injeção programável, entre aspas, muitas aspas, tá? E aí, na época, eu estava ali tentando entender qual que seria o melhor caminho para seguir. E aí eu conheci o Alexandre Gandra, né, que ele faz umas megas que são próprias para Passat, já faz no módulo pronto, já faz no chicote original. Então aqui, a minha vantagem no processo foi que eu ia manter todo o chicote original do carro e basicamente plugar a mega ali, que foi o que aconteceu. Ela está inclusive ali no mesmo lugar original, né? O módulo tem o mesmo formato do módulo original, ele só tem sai ali o caninho do sensor MAP. Então montei a mega, eu conheci a mega justamente nessas pesquisas, nessas buscas, e nessas buscas foi também que eu conheci o tuner, que é o Juliano, né? Seu xará, o Juliano César, que é da Ju Racing. O Juliano foi o tuner que fez todo o acerto dessa injeção. Ele é assim, super capacitado, não só com essa injeção, mas com vários outros modelos.
E aí a gente chegou na primeira parte dele, que foi quando a gente fez o primeiro acerto com 1,2 kg de pressão. Só que nesse 1,2 kg de pressão, ele veio 323 de roda, veio uma potência boa, veio 36 kg de torque. Que não é pouco, mas considerando, né, a potência que veio e como ele veio, a gente começou a desconfiar de algumas coisas que estavam estranhas. E aí, só de eles refazerem a tubulação da Westgate, a pressão foi para 1,9 kg. Caraca, então realmente tinha. Então, e o carro mudou da água para o vinho. E aí, no primeiro momento, ele falou, Rodrigo, vou deixar com 1,9, o carro ficou fantástico. Eu falei, não, Juliano, pelo amor de Deus, tá muita coisa. E aí a gente acertou, chegamos no meio termo, então hoje ele está andando aí com 1,6 kg, dá umas puladinhas em 1,7 kg ali de vez em quando, mas já... Eu ainda não medi o carro, esse é o meu grande pênalti, eu ainda não consegui medir, o Juliano fica me cobrando até para eu conseguir levar para medir para lá. Mas pelos nossos chutômetros, acho que até de certa forma consistentes, né? Ele deve estar em torno aí dos seus 370 cavalos de roda, acho bem considerando aí o que ele veio com 1,2 kg. Legal, né? Que você pensou também no restante do conjunto, né? Sim. Acho que tinha uma coisa que para mim era muito importante nesse carro, era montar um carro que ficasse bom de andar. Assim, não adiantava nada eu só ter mecânica, só ter motor. Sim, e lixando. E aí eu queria ter chão. Eu sou uma pessoa que gosta de dirigir um carro, tem até essa bagagem que a gente tem de ter sido jornalista automotivo os dois. Você já ainda continua como jornalista automotivo, mas eu ter tido a minha bagagem de jornalista automotivo, a gente gosta de dirigir carros bons. Conjunto, né? Conjunto. E aí aqui, quando eu peguei o carro, ele estava com uma suspensão que era basicamente mole esportiva e os amortecedores originais, então o carro era muito mole, o carro batia muito fundo. E aí eu falei, bom, o que eu vou buscar? Aí fui olhar opções nacionais, mas era tudo na base de fazer alguma coisa. E aí surgiu para mim um kit da HIR, mola, amortecedor HIR, Cup Kit. Então eu falei, bom, vamos então fazer um salto um pouquinho mais alto em termos de investimento, porque é um kit mais alto, mas assim, foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu consegui ter um set de altura legal. O carro ficou numa altura boa, Sim. O carro ficou com um handling muito bom. A gente tá com uma rodas aqui, 18 aqui? É 18. É 18, pneu por 8, é isso? É 18 por 8, com um pneu 235, 40. Então, né, uma medida até bem larga. Ele estava anteriormente com 225, 40, mas aí ficava muito baixo. Meu pênalti que eu tenho aqui hoje, esse é o próximo passo que eu quero fazer, é freio. Sim, tô vendo. O conjunto parece original, né? É original. Né? O freio, por enquanto, ainda está com o conjunto original. É um conjunto freio a disco nas 4 rodas, tem ABS e tudo mais. Sim. Mas, vamos dizer assim, é o meu pênalti em termos assim, o que eu quero fazer aqui, eu quero trocar o hidrovácuo dele, colocar o hidrovácuo do B5,5. E aí, disco maior, sim, mas não ser uma coisa absurda. Então, e assim, também tem acho que muito de uso e propósito, assim. Quando eu acelero esse carro mesmo, eu acelero na pista. Eu boto ele num track day, eu boto ele já coloquei Interlagos, já botei algumas pistas para andar, então freio não é, assim, o meu grande problema. Porque aí hoje o freio grande vai ser mais uma questão de repetibilidade, né? Exatamente. Na verdade, não é nem o meu problema com esse carro não é nem frenagem, é fading. Porque, por exemplo, em Interlagos, 2 voltas eu já não tenho mais freio com ele. Agora, fora freio, o que mais você pensa em fazer, Rodrigo? Olha, aí o Eu sei que a lista é infinita, né? Porque é um projeto que você falou, é ongoing, né? É um ongoing, né? Assim, eu acho só para saber, assim, ter a ideia dos próximos passos. Assim. Olha, hoje eu falo para você que eu tô numa fase de paz com o carro. E aí hoje eu cheguei num certo equilíbrio de paz hoje com ele. Sim. Não que tocar muito, né? Eu tô olhando pro carro, tá me agradando visualmente. Tem aí uns detalhezinhos, eu quero ir um pouco para dentro do carro agora, assim, eu quero fazer alguns detalhes de painel, eu quero
queria trocar os bancos dele. É um carro do mundo real, né? É o carro projeto do mundo real. né? É o projeto do mundo real. Ele não está naquele universo mítico de você olhar, abrir um porta-malas super cheio de coisas. Ele não parece uma coisa muito impossível, né? Assim, e eu vejo lá nos grupos que eu faço parte de Passat, que você vê muita gente que compra, às vezes, o Passat, justamente para fazer um projeto desse. Porque é um carro turbo, é um carro que já vem turbo de fábrica, então ele já tem ali uma pretensão para isso, mas se o cara também não pegar um carro legal, aí ele cai nas armadilhas, porque a gente tem que lembrar que esse carro, quando ele era novo, aliás, é até curioso que esse carro é 99, foi justamente quando eu tirei minha carta. Então, quando eu tirei minha carta, esse carro estava saindo da concessionária. Uhum. Esse carro era um carro caro. Esse carro deveria custar aí por volta dos seus, em dinheiros de hoje, deveria custar os seus 300 mil reais. A gente for falar hoje facilmente aí, seus 300 a 350 mil reais. E os preços de peça continuam sendo de um carro premium. Exato, exatamente. Então, isso aí. acho que isso aí quando eu olho para esse carro assim, e às vezes eu sou um pouco reticente de pensar em muitas coisas a mais, é porque eu falo, tá bom, tá funcionando, tá tudo bem, o carro tá gostoso de andar, então vamos passear, né? Vamos botar na estrada. Não inventa moda, exatamente, não inventa moda. O carro tá legal. Aí, é claro, sempre vai ter alguma coisa que a gente vai pensando, mas no final das contas eu olho para a garagem, eu olho para ele assim, pego a chave e falo, ó, carro legal, hein? Projeto no mundo real é assim. É isso Valeu, aí. Rodrigão. Valeu, Barata.